A pergunta que eu fiz foi: qual é o medo que te assombra hoje, né? Qual é o medo que a pessoa tem nesse tempo? E foram muitas perguntas. E a gente percebe que muitos vivem com o coração apertado por muitos tipos de medo, medos profundos, medo da morte, medo de doenças, medo do futuro dos filhos e dos netos diante do mundo que a gente está vivendo, medo de errar, de falhar, de não dar certo, medo da solidão, gente com medo de envelhecer e não ter quem cuide, não ter ninguém para ficar junto, medo de não conseguir vencer a ansiedade, medo de não ser salvo, de não ter certeza de que está com Cristo, que é salvo em Cristo. São medos de todo tipo que a gente verificou. Veja que alguém disse que tem medo de não construir algo de valor. Uma pessoa disse isso e essa pessoa tem 40 anos. E eu acredito que essa pessoa disse isso pensando em bens materiais, pensando em construir um patrimônio de valor econômico. Como que uma pessoa vai ter medo de, aos 40 anos, não construir nada, não ter construindo nada? Porque não é só patrimônio. A gente constrói amizades, a gente constitui família, a gente constrói relacionamentos. Existem muitas construções que a gente pode realizar sem ser dono de uma casa própria, sem ser dono de um carro, sem ser dono de uma casa na praia. Por que a gente tem que achar que só construiu alguma coisa quando tem um patrimônio? Existe patrimônio relacionado à riqueza material e existe patrimônio emocional. Esse patrimônio econômico, ele vai abrir muitas portas, mas vou dizer para vocês, no final da vida, quando a pessoa está ali no leito da doença, da morte, ele não pede a escritura para ficar do lado dele, ele não pede suas joias, caixinha de joia para ficar em cima dele, não pede. Nessa hora, a pessoa precisa de gente, de pessoas, de afeto. E vou dizer uma coisa para vocês, isso não dá para construir no fim da vida. Isso você tem que ter uma vida construindo. Então, assim, 40 anos de vida, eu acredito que você já deve ter um bom patrimônio, né? Ainda que não tenha uma casa própria. Sim, a gente tem muito medo, mas acima de todos os medos, tem uma verdade que deve prevalecer. Deus cuida. Deus cuida de nós. E cuidou dos nossos pais e vai cuidar dos nossos filhos. Porque a gente tem essa ansiedade com relação aos nossos filhos. O que será deles? Eu tinha muita essa pergunta: como meus filhos vão estudar? Como eles vão fazer faculdade? E aí eu queria guardar dinheiro. E em determinado momento da vida, eu fui chamada, acredito que pela ação do Senhor, a confiar e tirar aquela angústia do meu coração. E Deus me colocou à prova e realmente aquilo me aquietei e esse problema realmente eu recebi do Senhor, o socorro. Os meus filhos se formaram, eles têm diploma, estão trabalhando. Foi um tempo que eu poderia ter gastado as minhas energias com outra coisa, em vez de gastar com preocupação pelo dia de amanhã. Jesus entende a gente. Jesus, ele não só nos criou, mas ele também viveu como nós. Então, ele tem muita ideia dos sentimentos humanos. Uma coisa é você criar formar ou criar uma coisa. Outra é você ser a coisa que você criou. E Jesus, ele é. Ele compreende o homem porque ele é o Criador, porque ele estava lá na criação, e porque ele não só criou, mas como ele também se transformou a própria criatura que ele criou. Então, assim, ele tem uma ideia muito clara do nosso sentimento, de todos os nossos sentimentos humanos. Eu tenho muito medo da morte, medo de doença, medo de câncer. Quase todos os medos, no final, está relacionado à questão da morte. A morte, ela é terrível, ela nos assusta. Tem um texto muito interessante em Hebreus que fala sobre isso. Hebreus 2,15, que afirma que por medo da morte os homens passam a vida inteira na escravidão do diabo. Interessante, né? O medo enche a nossa mente de ansiedade. Muitos medos estão ligados a não ter condições de suprir necessidades. Conhecer
e reconhecer que Deus é nosso Pai e que Ele cuida de nós, isso ajuda muito. Confiança em Deus é cura para muitos dos nossos medos. Uma coisa que causa muito medo é consciência pesada. É gente que deve, que está atormentado. Veja o que diz Provérbios 28:1. Ele fala assim: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. A pessoa cria a mania de perseguição, acha que está todo mundo contra ele. Isso pode estar ligado a um pecado mal resolvido, né, que não está confessado. Veja o caso de Herodes, por exemplo, que mandou matar João Batista. Eu penso que Herodes ficou muito assombrado, devia ter medo até de ir no banheiro. Porque quando ele soube a notícia de Jesus, o que ele diz? Ele diz assim: é João Batista que ressuscitou dos mortos. Ele estava muito assustado. Por quê? Por causa da loucura que ele fez e mandar decapitar João Batista para satisfazer a vontade de uma mulher. Uma mulher que João Batista denunciava que ele estava errado de ter um caso com essa mulher. Então você vê que o medo ele também pode estar relacionado à nossa culpa, à sensação de culpa. Agora, como vencer o medo? Medo, é um sentimento ruim, todo mundo tem. E como vencer o medo ou como enfrentar o medo? E o que uma forma é ter o Senhor na nossa vida, é ter Ele como nosso pastor. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco. Não há ter medo. Eu vou ter medo. Não, não tem medo de ter medo. Porque eu vou lembrar que seja no vale, seja no monte, o Senhor é o nosso pastor. E não nos faltará nas horas mais difíceis. A fé também, a gente sabe que Deus é o nosso protetor. Lembra quando ele fala com Abrão, que ainda não era Abraão, em Gênesis 15:1, ele fala assim para Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O que é escudo, gente? Escudo é proteção, Deus coloca entre o mal e nós. E a gente precisa confiar, esperar nele, na proteção, porque Deus não mente, não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Então, Ele vai cuidar da gente. Não é assim. Se a gente se sente fraco, Ele diz: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome. Você é meu. Isaías 43:1. E Ele diz também que a gente não está sozinho. Há ajudas espirituais disponíveis. Temos anjos que são espíritos ministradores, está a serviço do homem aqui. E lembra também Jesus, quando estava lá sendo preso, que ele diz, né? Não pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Quando a gente ora a Deus, se pedir, ele vai mandar. Ele vai mandar proteção, ele vai mandar os seus anjos para estar ao nosso redor. Sim, o medo é natural. Agora, a fé está acima. A fé é sobrenatural. E o amor de Deus por nós é tão grande que expulsa todo medo. Vê o que diz João: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4:18. Se hoje o medo vier te assombrar, responde: Jesus está comigo. Eu tenho um Pai, eu fui salvo, eu sou amado, Deus me ama. Desde que isso enche seu coração, coloque isso dentro da sua mente, repete isso várias vezes, porque Ele vai, de fato, dar força para você enfrentar os seus medos. Confia, não tenha medo não, porque o futuro pertence a Ele, Ele provê, Ele nos sustenta. Ele é nosso consolo e coragem. Veja bem, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? E aí vai o Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. Ora, Deus, eu tenho muitos medos também, gente.
Uma das coisas que eu tenho mais medo é com relação a filhos. Eu vi aí muitas pessoas colocou isso, tenho medo de perder os meus filhos. É claro que eu tenho medo de perder os meus filhos. E esse medo eu preciso lidar com ele. E eu coloco isso diante de Deus em oração. Essa semana meu filho saiu, ficou fora. 3 dias eu não conseguia falar com ele pelo celular. Pensa numa pessoa agoniada. Eu cheguei aqui à noite, ajoelhei e falei, Senhor, se o Senhor não me der paz para dormir, eu vou passar a noite toda acordada, angustiada. E orei ao Senhor e entreguei. E consegui dormir. E ele me ligou. Ele mandou avisar, quando ele chegou em casa, que o telefone tinha acabado e lá onde ele estava não tinha como. Estava num lugar longe, não tinha como. E eu passei aperto, porque a falta de confiança, né? A falta de saber que Deus cuida e que ainda que Ele me mate, como diz Jó, nele esperarei. Lembrar também o texto de Deuteronômio 31:6, quando ele passa o cajado de Moisés para Josué, que ele diz, sejam fortes e corajosos. Para Josué ele diz, seja forte e corajoso. E para a gente ele diz, sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, não fique apavorado. Essa é a palavra dele. Foi para Josué, mas vai para mim também, vai para você também. A certeza que enquanto a gente estiver aqui, ele vem para ficar conosco e um dia nós vamos para ficar com ele, porque a morte é certa aqui na terra. A gente tem que ver o que vai fazer entre o dia que nasce e o dia que morre. Isso tudo vai determinar a nossa eternidade. A paz do Senhor a todos e que nós tenhamos uma noite sem temores, sem angústias, sem medo e o resto dessa semana da mesma forma. Um grande abraço, obrigada a você que conseguiu ficar até aqui.